Aleluia. Toma teu filho agora nas tuas mãos, Senhor. Ministra no coração dele. Fala ao nosso coração. Porque precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai amado, sair fora de tantas coisas ainda que nos prende. E hoje nós estamos dispostos, Pai, cada dia mais, Aleluia, negar-nos a nós mesmos, seguir a Tua cruz. Glória a Deus. Assim te agradeço, em nome de Jesus eu entrego, Pai, o Teu Filho, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Deus. Estava ali pensando sobre a mulher que chorou aos pés de Jesus e João que reclinava a cabeça no peito dele. Às vezes a gente se limita. Às vezes a gente acha que a gente não pode estar mais perto do Senhor, que a gente não é digno, porque a gente errou hoje. Mas o Senhor continua esperando a gente para estar ainda mais próximo dele. Amém? Aleluia. Desse jeito. Jesus, glória a A gente Deus. vai começar lendo Josué, capítulo 19. Vou estar lendo hoje sobre um dos filhos de Jacó, chamado Simeão. Josué. Livro de Josué, capítulo 19. Amém. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Josué, capítulo 19, verso do 1 ao 9. Achou, Davi? Josué 19? Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moiada, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu, Omar, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzã, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aim, Ramon, Eter e Assã. 4 cidades com seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades. Até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Podem se assentar. Quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei pensando, isso nunca poderia ser coincidência. Como é que eles iam ter errado na contagem de distribuir as terras e ter dado mais terras para Judá? Não, isso aqui não foi coincidência. Eu comecei a ver um pouco sobre a história de Simeão. Eu vou estar indo um pouco mais atrás em Gênesis, Glória a Deus. capítulo 49, e a gente vai ver mais um pouquinho sobre Simeão. Glória. Gênesis, capítulo 49. Nesse momento aqui vai falar sobre as bênçãos que Jacó liberou sobre os seus filhos. Gênesis 49, do 5 ao 7. Vai dizer assim: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e em seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Aí quando a gente olha lá na frente, parece uma coincidência que Simeão teve que compartilhar as terras com Judá. Mas não, lá atrás o pai dele já tinha declarado isso. Eu fiquei pensando também assim, como é que pode um pai, no dia dele abençoar os filhos, que aquilo era um momento esperado antigamente, o dia que meu pai vai me abençoar, ele não recebeu uma bênção. Ele recebeu uma palavra que é ao contrário daquilo. E eu fiquei pensando sobre isso, como é que pode? Jacó, Israel, que era o cara, não liberou uma bênção na vida do filho dele. Eu fiquei pensando por um momento que ele era um mau pai. Mas a gente vai ler um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, só que o versículo seguinte, o versículo 8, que é a bênção de Judá, que foi a tribo onde eles tiveram que dividir. Judá, seus irmãos o louvarão,
Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. E o porquê que Jacó, em vez de dar uma bênção para Simeão, não deu? A gente vai voltar um pouquinho no capítulo 34, ainda em Gênesis. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou falar um pouco. Nessa parte aqui, Jacó já tinha passado pelo território dele, e ele para numa cidade em que ele tinha uma filha. Ele só tinha uma filha. E essa filha foi violentada. E aí 2 dos seus filhos, que foi Simeão e Levi, decidiram se vingar. E a gente vai estar lendo, eu vou estar lendo aqui o 13, o versículo 13, depois vou ler o 25 e o 26. O 13 diz assim, ó: Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amon, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. E no 25 e no 26 diz assim: 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram o fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei pensando: mas eles fizeram certo, se vingaram da irmã deles. Só que eles não fizeram conforme um bom julgamento ou o que eles deveriam fazer. Por quê? Vai começar dizendo que eles falaram falsamente. Então você vê, quando o coração da pessoa está desviado do propósito, ela até está preocupada com a injustiça, mas na hora de praticar a justiça, ela não pratica. Pelo contrário, ela acaba praticando uma outra injustiça. E a gente acaba errando em cima do erro dos outros. Porque era certo eles se vingarem? Naquele tempo, sim. É verdade, naquele tempo, sim. Mas a cidade inteira não precisava pagar pelo erro daquele homem. Ele cometeu aquele pecado ali sozinho. Foi ele que violentou, não foi a cidade inteira. Não foi a cidade inteira que apoiou o erro daquele homem. Mas não, porque era daquele povo, eles queriam que todos sofressem as consequências. E aí a gente pode ver, por exemplo, Jesus, quando ele chega lá no pátio do templo, e está todo mundo vendendo tudo. Jesus chega jogando tudo pro alto, expulsando os cambistas. E aí a gente vê uma justiça santa. É diferente da perda de controle de Simeão e Levi. Porque às vezes a gente quer julgar as coisas, mas sem a sabedoria, sem um domínio próprio. Vai dizer que nós, como cristãos, a gente tem que ver a injustiça e praticar a justiça. A gente tem que pregar, a gente tem que manifestar a glória de Deus, mas com domínio próprio. Não adianta eu querer fazer uma justiça à base da raiva, cheio de ódio no meu coração. Eu vou até estar vendo o erro ali, mas na hora de eu praticar, eu não vou estar praticando como Deus quer. Minhas palavras vão ser ásperas, eu vou acabar pegando pesado demais. E a gente vê, por que o pai deles fala assim, que Deus me livre de eu entrar no conselho de vocês. Porque a pessoa com raiva não vai te dar bons conselhos. Uma pessoa com raiva, ela não tem domínio das emoções, ela não tem domínio das atitudes que ela vai ter. Em Provérbios 29:11 vai dizer assim: o tolo dá lugar à sua ira, mas o sábio domina-se. Já em Provérbios já vinha falando sobre a gente ter o autocontrole. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas nem tudo que a gente quer fazer tem que ser da maneira que a gente planeja fazer. Muitas das vezes existem casos difíceis que a gente precisa pedir uma sabedoria para Deus. Falar assim: Senhor, isso aqui está errado e eu preciso ajudar isso. E às vezes o problema nem é meu. Às vezes o problema é do meu irmão e da minha irmã, como foi, por exemplo, o caso aqui de Simeão e Levi. Eles estavam comprando uma briga que não era diretamente com eles, mas estava afetando a família deles.
E na hora de resolver, eles não resolveram com sabedoria. Por quê? O que a gente chama hoje, eles saíram da graça, por assim dizer. Mas a gente voltando lá em Josué 19, eu pensando sobre o porquê de Simeão ter recebido a herança junto com Judá. Simeão, ele era o segundo filho de Jacó. Geralmente o primeiro filho era aquele mais forte, que tinha todo o vigor, era maior em honra, em nome. E logo atrás de Rúben, que era o primeiro, vinha Simeão. Ele não era tão conhecido, tão forte, que fosse assim como o irmão dele, mas era o segundo na escala. Eu fiquei pensando assim, por que um homem tão forte, tão corajoso e tudo mais, ele se perde no meio da trajetória? Porque a gente vai ver ao decorrer do tempo, passa o deserto, eles entram em Canaã, vai chegar um momento que Simeão vai se tornar a menor das tribos. Só que ele era o segundo na posição. Como é que alguém tão forte, tão grande, se torna um menor? Eu falei, Jesus, que estranho isso. Mas eu comecei a entender que aquilo ali não era uma maldição e que Jacó não foi mal com ele. Deus tinha um propósito maior na vida de Simeão. E se Simeão tivesse a herança dele junto com o dele, Levi, o que ia acontecer? Ia dar um problema. Porque ia ser dois rebeldes andando junto. Duas pessoas violentas andando junto. Deus falou assim, não, peraí, eu vou separar isso aqui. E vou botar aquele que se acha maior com quem realmente é o maior. E bota ele no meio de Judá. Para ele aprender com os exemplos. E assim Deus fez com a gente. Em algum momento da nossa vida a gente se achou tão grande, tão numeroso. Sou o segundo, talvez o segundo filho, o mais obediente, o mais especial. Em algum momento Deus tem que quebrar a gente todinho, deixar a gente pequenininho. Porque se a gente estiver muito grande, a gente não consegue entrar na tribo de Judá. É verdade. A gente não consegue estar perto de quem é exemplo. Por mais que tinha filhos mais velhos, quem recebeu a melhor bênção foi Judá. Porque foi dele que veio o nosso Salvador. Desse jeito. E para a gente estar pertinho de onde veio o nosso Salvador, a gente tem que estar pequenininho. Jesus. Se a gente for muito numeroso, espalhafatoso demais, quiser ocupar espaço demais, a gente não consegue entrar no meio de Judá. Aleluia. E vai dizer que Simeão se perdeu no meio da tribo de Judá. Ele perdeu a sua identidade. E a princípio, se olhando para isso, parece algo ruim. Mas espera aí, agora Simeão e Judá são uma coisa só. Às vezes é assim quando a gente vem para Cristo. A gente vem com a nossa personalidade, com os nossos critérios, e a gente vai diminuindo, até que a gente não sabe quem é Jesus e quem sou eu, se esse pensamento é meu, se vem do Senhor. Que a gente acaba se tornando um só com Ele. E essa é a promessa de Deus. Para que a gente se torne um só com Ele, como Ele é um só com o Pai. Mas para isso a gente tem que estar assim, ó, pequenininho. Para isso a gente tem que perder a nossa identidade. Tem que falar assim, eu quero esquecer de quem eu fui. Aquela bênção que meu pai não me deu não foi nada. Bênção muito maior eu mereci, não foi de palavra, foi poder estar. Estar dentro do território de Judá foi a maior bênção que Simeão poderia ter recebido. E a gente agora, como a tribo de Judá, a gente tem que estar pronto para receber essas pessoas. É verdade, Jesus. Aqueles que são maus, aqueles que vivem irados, que não têm domínio nenhum sobre eles. Porque através da nossa vida, eles também vão se tornar um com a gente, assim como a gente é um com o Pai. E essa também tem que ser a nossa vontade. Aleluia, Jesus. E você fica olhando assim e você fala, Deus, você já tinha tudo planejado, né? Quando Jacó estava falando, ele não falou porque ele era um mau pai, não. Ele não falou porque ele estava com raiva, não. Ali Deus colocou as palavras na boca dele para profetizar o que parecia ser uma maldição se tornar uma bênção. E às vezes a gente não entende por que Deus espalha a gente por aí, porque a gente fica tanto tempo perdido. Por que às vezes a gente tem que depender dos outros, morar na casa dos outros. Por quê? Porque Deus quer colocar a gente do lado de pessoas que são exemplo. Para a gente aprender de perto. Porque tem gente que olha para você e fala assim, não, isso é assim na rua, mas será que dentro de casa é assim? Desse jeito. Aí Deus vai e coloca para trabalhar contigo. Bota para morar do teu lado. Bota bem pertinho. Para quê? Para ele aprender com o teu exemplo. Aleluia. Daí ele vai falar assim, eu pensei que essa pessoa era uma pessoa falsa, que era só na rua que ela é assim. Mas não, a vida dela é assim de verdade, como é que pode? E aí a gente começa a ser sal no mundo, que as pessoas começam a ter sede. Já viu quando a gente come sal demais? O que acontece? A pessoa tem sede. Mas a gente não é a fonte, por mais que jorre a fonte da gente. E a gente fala, pô, vou te levar para um lugar para você matar a sua sede. E você nunca mais vai sentir falta disso. Aleluia, Jesus. E a partir daquele momento a pessoa começa a gerar sede também. E as pessoas não conseguem entender. Como é que pode?
Você tinha território sobrando, você abriu mão daquilo que estava sobrando para abençoar Simeão. Você está ficando maluco? Você podia ter tido mais filhos, podia ter vendido sua terra, se fosse o caso, não sei, plantado mais. Mas a ideia principal não é isso, não é o dinheiro. É ter mais gente por perto. E Deus vai te abençoar a tua vida para você ter mais. Para ter mais pessoas próximas de você. E vai parecer que talvez elas estão vindo por interesse, porque elas não têm para onde ir. Elas não têm outro lugar para recorrer, mas não. É Deus que está trazendo para perto de você. Aleluia. Para elas aprenderem de perto. Com aquele que recebeu a herança de autoridade. Aleluia. Aquele que recebeu o cetro de governo. Porque pode parecer que é o governador que está comandando a cidade. Pode parecer que é o Lula que está comandando o país. Mas eu tenho certeza que o poder da minha oração e da tua tem mais poder do que a palavra que ele tem. Glória a Deus. E aí as pessoas não conseguem enxergar isso ainda. Mas quando elas estão pertinho de você e elas ouvem você orando e as coisas acontecendo porque Deus responde, elas falam, rapaz, eu quero estar próximo. Eu quero perder a minha identidade. Porque quem eu sou não faz diferença nenhuma. Ser o segundo filho mais velho não vai fazer diferença nenhuma. Ter ouvido aquela palavra que parecia uma palavra de maldição do meu pai, não é isso que vai abalar a minha estrutura e não permitir que eu viva as promessas de Deus para a minha vida. E aí trazendo isso para o nosso mundo terreno, já parou para pensar que muito sofrimento que às vezes o nosso pai ou a nossa mãe trouxe foi a permissão de Deus para que hoje a gente estivesse na presença? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele se lamentando sobre algumas situações. E eu falei assim para ele, se eu tivesse que escolher voltar, ter a mesma vida miserável que eu tinha no mundo das drogas e conhecer Jesus, ou estar igual muita gente aí hoje, com a vida boa, com casa, com carro, sem problema nenhum, sem Jesus, eu voltava e passava tudo de novo. Derramava todas aquelas lágrimas, passava madrugadas em claro clamando ao Senhor, porque hoje eu tenho algo que não se pode explicar. Eu queria mostrar para ele que Deus tem permitido tudo aquilo para que ele tivesse conhecido Jesus. De que equivale você ter uma vida maravilhosa e chegar no final da sua vida você fala igual Salomão, foi tudo ilusão. A nossa vida não é ilusão porque a gente não está correndo atrás de coisa terrena. A gente não está preocupado em ter 700 esposas, não está preocupado com o tanto de ouro que a gente vai acumular. Nossa preocupação tem sido o reino do céu. Glória a Deus. E glória a Deus que Deus fez a gente ficar bem pequenininho. Glória a Deus que Deus botou a gente perto de pessoas que nos ajudaram, que eram muito maiores do que a gente, para a gente entender qual é o real propósito dele na nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente alcance a salvação das nossas almas. E eu creio que todos que estão aqui já têm alcançado Glória esse a propósito. Deus. E aí quem a gente foi é só um detalhe. O nome que a gente carregava, esse é só um detalhe. O nome do Gabriel aqui é só um detalhe. Aleluia. O principal é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Quem tem coragem de despertar ele? E a gente estava falando assim sobre Judá. Nós estava falando que o cetro vai ficar em Judá até que viesse aquele a quem pertence o cetro de verdade. É, Jesus. A palavra hoje está comigo e está com você. Mas vai chegar um dia que a palavra ele vai estar aqui pessoalmente falando mais uma vez. Aleluia. Enquanto isso a gente está aqui pregando, enquanto isso a gente está aqui jejuando, enquanto isso a gente está aqui buscando. Mas vai chegar um tempo que a gente só vai adorar. É verdade. A gente só vai adorar. Glória a Deus. Porque quem vai estar... Não que ele perdeu o controle, mas literalmente a gente vai poder descansar. Não que ele não esteja fazendo, a gente deve se preocupar. Mas é porque esse céu e essa terra já vai ter se passado. Aleluia. Tudo vai ter sido feito É de verdade. novo, de novo. E aí não vai existir mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor. Pastor Dalmo vai estar lá com a gente dando glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E ele vai estar falando assim, por que vocês choraram tanto? É para vocês terem morrido de felicidade. É, Jesus. Porque eu alcancei aquilo que eu tanto almejava na vida. Aleluia, Jesus. O prêmio que Jesus Cristo me prometeu. Aleluia. A salvação da É nossa desse alma. jeito. E ele cura, Glória. liberta e ainda leva a gente para morar com ele. E aí quando eu falei sobre aquela mulher chorando aos pés de Jesus, a gente acha que a gente só pode ficar também nos pés de Jesus. Às vezes a gente não quer chegar mais próximo dele, sentar do lado dele. Oh, Deus me livre. Eu se reclinar a cabeça no peito de Jesus, quem sou eu para fazer isso? Pô, você é aquele que ele escolheu, chamou, justificou, santificou. Vocês acham mesmo que João merecia reclinar a cabeça no peito dele? Você acha mesmo que os discípulos mereciam sentar na mesa junto com o rei?
Ninguém merecia isso. Ninguém merecia nada de Jesus. Aleluia. Mas a graça e esse amor que Ele tem por nós e que nos alcançou, isso permite com que a gente esteja mais perto. Aleluia, Jesus. Então, independente do que a gente esteja vivendo, o que a gente vai viver, seja qual for a pedra que a gente vai tropeçar, nada disso pode te impedir de estar reclinado aos peitos dele. Aleluia, Jesus. De ficar lá abraçadinho, junto com o seu irmão mais velho. Glória a Deus. Aquele que recebeu a melhor bênção de todos. Aleluia, Jesus. Aquele que tem um cetro de justiça, Aleluia, que tem a mão sobre o pescoço do inimigo. É, Deus. Fica tranquilo. E da mesma forma que Simeão e Levi compraram a briga da irmã, o Senhor sempre vai comprar as tuas lutas. Jesus, glória a Deus. Não tem quem escape da mão dele. Se Aleluia. Judá era forte e poderoso, imagina o leão da tribo de Aleluia, Judá. Jesus, glória a Deus. Independente do que o teu pai falou para você, do que a tua mãe profetizou na tua vida, você já está na tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Jacó recebeu uma palavra do pai dele. E quando ele encontra no anjo, ele fala assim: mas eu peço que tu me abençoe. Mas ele já não tinha sido abençoado pelo pai. Ele entendeu que só aquelas palavras do pai dele não tinham sido suficientes. Ele precisava de uma palavra liberada do alto. Aleluia, Jesus. Não podia ser só uma palavra da boca para fora. Porque se Jacó pudesse voltar atrás, de repente ele tinha mudado a bênção. Ele tinha falado assim: não, Jacó não, me perdoe. Isaac. Se Isaac de repente pudesse voltar atrás, ele ia falar assim: não, pode voltar aqui, Jacó. Tu não. Vou passar a tua bênção pro teu irmão porque é direito dele. Mas não é assim. Isso seria uma bênção da boca para fora. E era só cumprir aquela rotina. Minha mãe, durante muito tempo, ela reclamou. Falou assim: meu filho, tu pode me pedir bênção? Eu falo: eu peço bênção para a senhora só diz Deus te abençoe. A senhora nunca tem uma palavra para me abençoar. Mas isso já não me incomodava mais. Sabe por que eu já não pedia mais a bênção para ela? Porque eu já tinha conhecido aquele que me abençoou com todas as sortes das regiões celestiais. Aleluia. E eu voltei a pedir bênção para ela por uma questão de carinho e respeito. Mas a minha vida não se movia mais pela palavra dela, até porque ela nem crê no mesmo Deus que eu creio. Ou pelo menos não serve como deveria fazer. Aleluia, Jesus. E aquilo ali parou de me afetar. Todo o abandono do meu pai parou de me afetar, porque agora eu conheci um pai que me ama. Aleluia, Jesus. É verdade. Me ama de tal maneira que meu pai terreno não seria capaz de me amar. É verdade. E agora está tudo bem. E agora eu consigo perdoar eles e continuar vivendo em paz. Porque ele me botou no meio de uma tribo muito maior. Agora eu não tenho força, mas ele tem. Agora eu sou pequenininho, mas ele é grande. Agora eu não tenho território, mas ele tem todas as terras que estão no domínio dele. Agora eu não tenho nada, nem minha identidade, mas ele fez com que a identidade dele se tornasse a minha identidade. Aleluia, Jesus. Ele falou assim: pode jogar tua identidade fora, eu vou te dar a minha. Quando perguntarem quem tu é, tu apresenta a minha imagem. Mas eu sou filho de Jesus Cristo, eu sou a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a gente se perdeu no meio da tribo de Judá. Muito obrigado porque a gente perdeu a nossa identidade, o nosso desejo, as nossas terras. E agora a gente é participante de uma terra muito melhor e muito maior, Senhor. A qual dinheiro nenhum poderia comprar, Senhor. Uma terra comprada com o teu precioso e maravilhoso sangue, Senhor. Aleluia. Obrigado que chegou um momento da minha vida que eu não tinha nada. Glória a Jesus. Depois que eu não tinha nada, o Senhor falou: vem aqui agora que eu vou te dar tudo. Aleluia, Jesus. Tudo que eu tenho, eu te dou. Todas as minhas terras, as tendas, é tudo teu, é tudo nosso agora. Que agora você faz parte da tribo. Agora você não é a tribo isolada com a tua própria identidade. Agora a gente está junto e misturado aqui, a gente nem sabe mais quem é quem. Quem é Simeão, quem é Judá. A gente nem sabe mais quem era o ladrão, quem era o traficante, quem era o usuário de droga. A gente nem sabe mais quem era a prostituta, quem era o cafetão. Porque agora as pessoas perderam a identidade, a gente só olha e fala: ali é a tribo de Judá. Aleluia. Quem é Judá e quem é Simeão, agora eu já não sei. Mas ali agora todo mundo é da tribo de Judá. E essa é a nossa tribo. Essa é a tribo que a gente vai trazer pessoas, porque ainda tem terra sobrando. Deus colocou coisa na nossa vida sobrando, não foi à toa. É porque tem gente que vai vir sem nada. Tem gente que vai vir sem roupa, sem sapato, sem nenhuma escova de dente para escovar o dente. Vai ter gente que vai chegar assim. Vai ter gente que vai chegar sem tenda, sem teto para dormir. Mas Deus já deu para a gente sobrando. Deus sempre dá para a gente sobrando. Para quê? Se tiver 2 capas, dê uma para quem não tem nada. É, Jesus. Aleluia. Se tiver 2 túnicas, dê para quem não tem nada.
E a gente ainda corre o risco de fazer como aquela mulher que deu a maior oferta de todos os tempos. Da pobreza dela, ela deu 2 pequeninas moedas. Tudo que ela tinha para sobreviver. Depois de alcançar esse amor e ser aceito nessa tribo, o que é que a gente não vai abrir mão em prol do reino? Em prol de trazer mais pessoas para a tribo de Judá? Essa é a tribo que a gente pertence. Aleluia, Jesus. E assim eu agradeço aí por oportunidade. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Suave. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue a versão na vida do Gabriel, em nome de Jesus. Vamos colocar sobre os nossos pés. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos momentos que passamos aqui, Senhor. Amém. Eu creio, Pai, que chegou, Senhor Deus, cada louvor, cada palavra, cada adoração chegou, Pai, teu trono como cheiro suave, Senhor Deus. Muito obrigado por essa palavra que tu entregaste, Senhor Deus, através do teu servo, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, nos leve, ó Pai, nos dê uma noite de bênçãos. Aleluia. Leve, Senhor Deus, a minha tia, Senhor Deus, a Dianinha, leve o Gabriel, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para os seus lares, dando uma noite de bênção, Deus. E nos dando a paz, preparando para o dia de amanhã, para o sábado, para o fim de semana, ó Pai, para continuar regozijando e te adorando aonde estivermos. Estivermos em casa, estivermos no nosso serviço, estivermos na rua, onde estivermos, ó Deus, estamos sendo ligados na tua presença, Senhor Deus. Sempre orando e vigiando para que não caímos em tentação. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Estenda a mão para receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça inaudita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sua família, hoje e sempre. Todos digam amém. Porque o culto termina aqui, mas continua